São temas que pode acompanhar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclésia.pt. E para nos falar da opção pela vida consagrada e também do alcance desta quarta-feira de cinzas, Porta da Quaresma, temos entre nós a irmã Isabel Balbino, que é religiosa franciscana missionária de Maria. Muito boa tarde, irmã. Boa Obrigado por tarde. estar na companhia do programa Eclésia. Obrigada eu. Estamos no ano da vida consagrada. No entanto, hoje é também um dia muito particular a nível da liturgia da Igreja, um desafio muito grande para os cristãos. Quarta-feira de cinzas é o início de um itinerário de 40 dias que para os crentes, para os cristãos, é particularmente, digamos, desafiante. Sim. Tem um bocadinho aquela imagem bíblica onde diz que Deus nos chama ao deserto para nos falar um bocadinho ao coração, não é? A quarta-feira de cinzas, para mim, tenho muito portanto, em mente dois processos. Uma certa nudez, um certo despimento de muitas coisas. Às vezes é despimento de defesas, outras vezes é de máscaras, coisas que nós vamos construindo dia a dia para para lidarmos com a vida, com as situações, com os outros, com as nossas próprias atividades, e que a certa altura podem ser tantas construções e tantas elaborações que já nos esquecemos de quem somos na pureza do nosso próprio interior e das nossas relações com os outros. E a Quaresma é uma ocasião muito própria para voltarmos ao interior. É uma ocasião muito própria de percebermos aquilo que somos de facto, no melhor e no pior, naquilo que de facto não somos, reconciliarmos com uma verdade muito, muito saudável, no positivo, no negativo, nossa, dos outros, não idolatrar muitas vezes aspectos nossos ou dos outros, também não diabolizar. Este justo valor que é... Muitas vezes nas famílias, eu penso que as pessoas que gostam muito umas das outras e que as famílias funcionais, entre pais, entre filhos, entre marido e mulher, normalmente a pessoa que se ama não é nem é Deus, nem é o demónio, é uma pessoa muito humana, com defeitos, com virtudes e que vale por aquilo que é, por aquela pessoa que é. Não é por aquilo que faz, não é pela grandeza que tem, é especial por ser essa pessoa. E eu acho que a Quaresma nos faz um bocadinho entrar nesse despimento de nos tornar especial por sermos o que somos. Somos filhos de Deus, somos especiais cada um. Eu sou Isabel, cada um tem este caráter único que o exprime e que é importante reencontrarmos sem... Eu sou, por natureza, mais distraída, às vezes muito agitada, com dificuldade da gestão do tempo, aceitar estas minhas limitações, também os meus valores, os meus contributos, e acho que é um bocadinho recolocarmos quando no Gênesis diz, Deus diz, Adão, onde estás? Quem és? E ele diz, eu estive nu, tinha vergonha da minha condição. Ele disse, não tens que, pronto, não temos que estar com vergonha da nossa nudez, mas ter um bocadinho de orgulho nesta simplicidade. E eu acho que é um bocadinho de voltar à pureza de nós como humanos e das nossas relações. A dada altura na sua vida fez esta opção pela vida consagrada. Porquê? Como é que as coisas se conjugaram a ponto de optar pelas franciscanas missionárias de Maria? Como base e como pilar daquilo onde eu penso que Deus foi assentar, está uma forte relação familiar, com coisas, com aspectos positivos. A minha família tinha muita noção de família, a noção de gregário, os domingos, o Natal, a Páscoa, os aniversários, momentos muito fortes de reunião. Também algumas dificuldades, uma família exigente a nível de honestidade, a nível de trabalho e que também de temperamentos muito fortes, de personalidades diferentes, que também foram muito exigentes e também trouxeram algum sofrimento. Mas este valor da relação, por um lado. Por outro lado, também uma sensibilidade muito grande à natureza. Eu nasci num sítio muito bonito, uma aldeia de Raposos, chama-se Raposos, e que tem uma paisagem natural maravilhosa. Então, esta relação humana em família e esta sensibilidade natural foi, acho eu, construindo um certo base.
Depois, um dia, adolescente, eu li um livro que se chamava O Irmão de Assis, na minha inquietação da juventude, e que me fez um sentido enorme. Tudo o que eu fui lendo sobre Francisco, a maneira como ele encarou o desafio com os pais, a maneira como ele encarou a própria igreja da altura, a maneira como ele encarou as próprias inquietações, aquilo fez-me sentido do início até ao fim. E eu disse, se há alguma coisa a que eu aspiro e que eu acho que me enche às medidas, é este estilo, este jeito de ser. E então a opção pelas franciscanas, pelo carisma E então franciscano. a opção pelo carisma franciscano, esta relação do irmão universal, não é? De ser irmão de todos, não ver no outro um adversário, ainda que o outro às vezes possa ter comportamentos de adversário. Ver no outro um irmão. E também esta questão alargada da beleza natural. Esta preocupação pelo outro, pelo irmão que estava a referir, levou também a própria congregação a aderir a um projeto da Comissão de Apoio às Vítimas de Tráfico de Pessoas. A irmã Isabel Balbino está particularmente ligada a esta iniciativa. É um trabalho de paciência, de proximidade, de saber acompanhar as pessoas. São mecanismos difíceis de combater estes, do tráfico da pessoa humana. Sim, são mecanismos difíceis porque eles estão um bocadinho em várias frentes e estão um bocadinho infiltrados, portanto, o próprio Papa foi falando, né, desde o tráfico laboral e agora, tanto Portugal como a Europa, a necessidade de trabalho, o desemprego tem feito muita procura e quando há a procura também há oferta, honesta e desonesta, não é? A nível depois do tráfico sexual, do tráfico de órgãos, do tráfico da mendicidade, também anda muito espalhada por aí, tem muitas formas, é muito cambiante e, portanto, não é um assunto muito fácil de agarrar. Esta associação procura estar atenta ao problema e tentar chegar às vítimas também. Esta associação não funciona diretamente com vítimas identificadas de tráfico, embora tenhamos irmãs que pertencem à associação e que estão no terreno. Esta associação nasce um bocadinho, talvez fazer um paralelo com aquilo que são a nível de saúde, porque é um exemplo que eu acho que as pessoas conseguem acompanhar. Da mesma maneira que os centros de saúde fazem os cuidados primários e muitas vezes de prevenção e tentam promover um estilo saudável de vida, assim também um bocadinho a Cavite tem um bocadinho esta função de sensibilização e de algum estilo de estar desperto. O que é que eu quero dizer? Muitas vezes o tráfico vive de situações que são mais comuns que aquilo que se pensa e nós temos várias histórias e por uma ou outra vez conseguimos recuperar pessoas... Situações de fragilidade. Situações de fragilidade e que têm a ver com, por exemplo, pessoas entrarem em relações ou por ofertas de emprego, ou por ofertas de namoro, ou por ofertas de casamento, em que a pessoa fica encantada com aquilo que ouve. E normalmente a Cavite diz, atenção, histórias muito cor-de-rosas, histórias em que as pessoas que estão, os protagonistas dessas histórias, não querem que outros saibam, não querem que haja alguém que valide. Vamos lá, vemos quem é esta pessoa ou quem é esta organização que está a oferecer trabalho. Já aconteceu uma vez, por exemplo, uma jovem toda encantada com uma oferta de casamento e que alguém achou muito estranho e veio-nos dizer e nós comunicámos com outras irmãs do local onde esse pressuposto rapaz vivia e não encontramos nem o rapaz, nem na paróquia, em toda a área local. Ele disse, atenção que esse rapaz que te diz que é desse sítio e que tem este nome, não existe. Aparentemente as pessoas lá não o conhecem, das escolas, da paróquia. É um bocadinho este estar desperto e estar atento e não é desconfiar toda a gente, mas é assim, aquilo que é para confiar e o que não é, não é. E para isso nós temos que ter faro aos sinais. Sim. Estar atento a estes sinais que podem ser verdadeiras armadilhas para tantas pessoas que já te citam numa situação de fragilidade. Irmã Isabel Balbino, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco. Falámos destas três realidades muito rapidamente, mas ficou o essencial também da sua opção pela vida consagrada e deste trabalho concreto que se faz em função destes mais frágeis. Muito obrigado pela sua presença entre nós.